Olá, muito boa tarde. No dia 29 de novembro, mas de 1223, era aprovada a regra franciscana, o estilo de vida proposto por São Francisco de Assis para os que o seguiam. 800 anos que estão a ser assinalados em todo o mundo, assim como os 8 séculos do presépio e que vamos falar daqui a pouco com Frei Albertino Silva. Primeiro, destacamos geografias onde acontece a perseguição por motivos religiosos. Em Jazine, no Líbano, todos conhecem o Orfanato das Irmãs. É um edifício grande, bonito, no meio de uma serra, rodeado de verde. Esta casa é um exemplo do trabalho discreto, mas essencial da Igreja junto das populações que mais têm sofrido com a crise que está a afetar este país, crucial para os cristãos no Médio Oriente. Na Casa Grande de Jazine, as crianças de Claire Malouf ou da Irmã Rose estão a salvo. Por lá, elas comem, brincam, estudam e dormem, como numa casa a sério, como numa família a valer. E redescobrem o amor. كان عندنا صعوبات اللي والصعبة مع الأولاد اجوا كتير هيك معصبين ستريسي. بلشنا كان في عنا أولاد أهلهم محبوسين، في عنا أولاد أهلهم معاقين، في أولاد يتامى وكانوا كلهم بحاجة. الأولاد كلهم حالات اجتماعية، لعها السبب بلشنا. لأنه بيتطلب من الإنسان يكون عنده شوية نضوج حتى يقدر يتعاطى معهم، وهالحالات هيدي صعبة وبدك تتفهمهم وتقبلهم وتاخد وتعطي معهم حتى يقدروا يحسوا بالأمومة تبعك وبالعطف اللي هن محرومين منه ببيوتهم. هي كمان عم نعمل لهم نشاطات روحية برعية، بنعمل لهم سهرات إنجيلية، بنعمل لهم اجتماعات هون. تخمين بهيك حالة ممكن أولادهم يصيروا بالشارع إذا مش قادرين هن يربون. اليوم نحن عم نعاني إنه الدولة مش عم قلنا مع الدولة 3 سنين مش دافعة أبداً أبداً. حمل كبير علينا صاروا. No Líbano, um país que vai naufragando, onde aqueles que podem tentam emigrar, como quem procura fugir de um pesadelo, as irmãs maronitas da Sagrada Família são um exemplo para a sociedade, são um exemplo para todos nós. A Fundação AIS está fortemente empenhada no apoio à Igreja da Terra Santa, nesta altura tão exigente da sua história. Em causa está a permanência da própria comunidade cristã. Ajude neste Natal todos os que, a exemplo de Claire Malouf ou da Irmã Rose, fazem da Casa de Jazine um abrigo seguro para as crianças do Líbano. Eles são cristãos nas terras da Bíblia. É preciso ajudá-los a sobreviver. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.
Religiões unidas numa vigília em defesa do planeta. Chamar a atenção da sociedade portuguesa para a urgência de combater a crise climática e pressionar os nossos representantes na próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP28, para que nelas cheguem a acordos ambiciosos capazes de mitigarem o aquecimento global, foi o objetivo de uma vigília realizada no adro da Igreja de Santa Isabel, em Lisboa, com o tema Salvar o Planeta, Defender a Vida. Esta vigília foi uma ideia e uma iniciativa deste grupo Cuidar da Casa Comum em Santa Isabel, que é um grupo que nasceu, digamos assim, do processo sinodal aqui na paróquia. Já funcionamos há mais de um ano, temos tido diversas iniciativas e com a saída a 4 de outubro deste ano da exortação apostólica Laudato Deum do Papa Francisco, que faz um apelo, ou nós sentimos-lo desta forma, um apelo à ação de todas as pessoas para defender este planeta, esta casa comum que nós temos. Todas as religiões têm esta dimensão de ligação à natureza de uma forma mais radical ou menos, e agora com o desafio das transformações do aquecimento global, todos nós temos olhado para o nosso património e para as nossas tradições e temos descoberto coisas que às vezes tinham ficado esquecidas. Embora me pareça que a sociedade portuguesa ainda está muito pouco consciente desse grito que referes, está pouco consciente do esgotamento do planeta a que estamos a chegar. Não há na nossa sociedade muitas vozes que recordem a situação a que chegámos do ponto de vista do esgotamento do planeta. E, portanto, foi muito interessante hoje podermos ter reunido neste fim de tarde tantas correntes religiosas e espirituais. A vigília, com cariz interreligioso, congregou várias confissões religiosas que estão unidas na defesa do planeta. A iniciativa teve momentos formativos, musicais e orantes, gestos coletivos em prol da defesa da sustentabilidade do planeta, a biodiversidade e bem-estar da humanidade. Agora demos-nos conta que os meios não são ilimitados e que temos que viver numa relação sustentável com este mundo. Os nossos antepassados já tinham experimentado isso, só que nós com esses saltos civilizacionais tínhamos perdido isso de vista. Se formos, por exemplo, para populações que vivem no Amazonas ou populações que vivem em ilhas do Mar do Sul, claro que têm consciência de como são limitados os recursos. Com o objetivo de pôr pressão, digamos assim, nos nossos governantes que nos vão representar, que vão estar a representar Portugal na COP, para que, de facto, nessa COP eles tomem uma posição firme, assertiva, proativa, para que, de facto, desta COP saiam decisões concretas, nomeadamente relativamente ao fundo que poderá apoiar, nomeadamente os países pobres, a responder às alterações climáticas. Todos temos muito que ir pela frente, temos muito que fazer pela frente e não basta aprofundarmos esta tradição que nos une, no fundo. É preciso termos claro como proceder, é preciso chegarmos a algumas plataformas em que estejamos todos de acordo para, de alguma forma, não só mudarmos o nosso comportamento e o nosso modo de vida, como também conseguirmos que os nossos governantes, globalmente, consigam traçar políticas públicas que sejam amigas do ambiente, amigas do planeta e que parem, de alguma forma, a exploração desmedida que está a existir dos recursos existentes no planeta. Salvar o planeta, defender a vida é um apelo deixado pelo Papa Francisco, tanto na Laudato Si como na Laudato Deum. É urgente sentir as dores da Mãe Terra
A exploração desmedida provoca uma morte lenta do planeta. Mudanças que passam por comportamentos individuais e coletivos. Através quer dos comportamentos individuais e familiares, em que, no fundo, o grande desafio é consumirmos menos. Sejamos, claro que é importante reciclar, é importante, de algum modo, reutilizar, mas o grande R aqui, para defender o planeta, é o R de reduzir. É importante reciclar, é importante ter comportamentos de reuso, mas o que é verdadeiramente significativo no comportamento individual e no comportamento familiar é a redução do consumo. Entre a realização da vigília e o início da COP28, o Cântico das Criaturas é entoado diariamente por João Maria Carvalho na Igreja de Santa Isabel. O início de cada dia a louvar a criação. Laudato si, mi Signore, con tutte le tue creature. No portal da Agência Eclésia pode acompanhar estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Agora falávamos sobre os 800 anos da regra franciscana e com um franciscano, Frei Albertino Silva. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Recordar estes 800 anos é recordar um estilo de vida que marcou gerações, que deu origem a muitas comunidades, comunidades de consagrados, comunidades laicais, e que, se quiséssemos definir, ela é marcada essencialmente por que atitude? Ela é marcada, Paulo, por a grande preocupação que há na continuidade daquilo que é o primeiro propósito de São Francisco, em 1209. Depois vem uma segunda regra, que nós chamamos de hoje a primeira, de 1221. Em 23, esta definitiva, que vai ser um texto jurídico. Né? As outras eram um propósito de vida, era evangelho, depois outras eram mais espiritualidade, faltava-lhe a organização interna. A regra de 1223 vai ser uma regra jurídica, ou seja, havia lutas entre os frades, todo um crescimento, e São Francisco, com o cardeal Ugolino e alguns amigos, vão compor este texto para ter normas jurídicas, ou seja, é um texto, sobretudo, para a unificação dos irmãos, com algumas preocupações concretas. Portanto, a vida fraterna, a vida materna, a oração, a pregação. Portanto, Francisco começa a lançar-se para a pregação. Ele tinha feito essa experiência entre os mouros, né? Celebramos há pouco tempo também os 800 anos, com o sultão. E depois também a questão sempre presente em São Francisco. E ele vai reforçar muito isto nesta regra de 1223. Primeiro, o Evangelho. Não há Francisco de Assis sem Evangelho, não há franciscano sem Evangelho. Segundo, é a obediência à Igreja e ao Papa canonicamente eleito. Isto está sempre presente, mas aqui ele vai reafirmá-lo de forma muito vincada. Há também, e notei que a regra, logo de início, começa por definir de que forma é que se podem admitir novos membros. Isso porquê? Havia essa necessidade de, enfim, pôr aí algum ponto de ordem? Havia, porque, enfim, isto levar-nos a muita história. Quando Francisco vai à Terra Santa, em 1219, os frades, que já eram muitos, começam a viver um pouco quase ao seu estilo. Já repara que no último capítulo, em 1221, Francisco reúne em Assis cerca de 5.000 frades em capítulo, fora os que já estavam pelo mundo, não é? Incluindo em Portugal. E cada um recebia como queria. Começava a haver aquela questão, digamos, de receber os amigos, sem normas. Ora, é necessário unificar. É necessário trazer àquilo que é o cerne do Evangelho esta unificação. Portanto, há normas para receber, há normas para excluir, há normas para acompanhar a vida fraterna, a começar pelos doentes. Há normas para eleger o responsável, o ministro-geral, o provincial, começa aí, não é? Exatamente. Começa essa grande responsabilidade de como é que os irmãos se devem reger. Com os guardiães, nós nunca chamamos superiores, ainda hoje, não é? Os guardiães e os ministros provinciais. Não é? Começa a haver essa organização. Há uma obediência. O Papa, o geral, os ministros provinciais e os guardiães das comunidades. E depois o estilo de vida. A pobreza define o franciscanismo. Eu creio que fiz uma pesquisa na regra, mas não encontrei essa palavra. Sim. A pobreza, na regra franciscana, não existe esta palavra, que é uma coisa que às vezes as pessoas... isso é uma pobreza franciscana, até às vezes uma miséria franciscana. Não é? Na verdade, o texto da regra fala do não próprio, da não propriedade. Isto vem logo desde do propósito, tal de 1209, de 1221 ele fala de novo nisso, aqui vai reforçar. A regra dos irmãos menores é esta: viver o Santo Evangelho sem nada de próprio, em obediência e em castidade. Isto significa uma coisa muito interessante. É que São Francisco não diz para não termos as coisas.
Ele diz é que não devemos ter, ou não podemos ter, a propriedade das coisas. Isto é completamente uma inovação na vida religiosa da Igreja. Então. É uma regra que foca o essencial de todo o franciscanismo, é considerar o outro um irmão, a terra uma irmã. Sim, o outro irmão acima de tudo. Eu disse há bocadinho, e volto a referir exatamente essa questão do irmão, a vida fraterna está tremendamente presente nesta regra. Portanto, a nossa vida é vida fraterna, não é para cada um viver ao seu estilo. A preocupação com o irmão e ver no irmão, por exemplo, o leproso, não é? Nos irmãos enfermos, que não podem estar sozinhos, por exemplo, não podem ser abandonados. E, obviamente, que depois isto vai se estender a todo aquilo que é o sentimento de São Francisco, o que ele vai manifestando aos frades e organizando tudo aquilo que é verdadeiramente este sentir a criatura, portanto, ou seja, aquilo que podemos chamar, enfim, uma cosmologia franciscana, em que se Deus é seu pai, tudo o que é criado por Deus é seu irmão. Tudo. Até a morte, olha, até a morte. Sim, a irmã morte, não é? A irmã morte. Uma regra que define a vida dos frades menores, franciscanos, mas que define também a família franciscana. A família franciscana é, ainda hoje, a maior família religiosa. Só para terem uma noção, os últimos registros de que eu tenho conhecimento, congregações e institutos de vida consagrada franciscana, sem contar com os leigos, de direito pontifício, são mais de 400 em todo o mundo. Só para ter uma noção. Em Portugal são 20 e qualquer coisa. São diferentes formas de concretizar este estilo de São Francisco. O Evangelho, portanto, à medida que vão surgindo diversas formas de necessidades da Igreja e da sociedade, vão surgindo, enfim, fundadores e fundadoras que vão criando, de facto, essa forma de vida. E, portanto, são centenas de rostos de Francisco de Assis junto do irmão. E que se revê nesta regra. E que se vê nesta regra. Aliás, São Francisco, se alguma vez fizerem a comparação entre a regra de Santa Clara, por exemplo, com esta, a de Clara é quase uma colagem. É quase uma colagem, adaptada às mulheres daminitas, de São Damião. Não havia uma regra a não ser para as beneditinas. Portanto, ela é quase uma colagem. A partir desta, surge todo este grande movimento. Não é? Do franciscanismo, de facto, que foi estendendo. E há diferentes marcos na história de 800 anos do franciscanismo, desde logo este ano também em torno do presépio, dessa experiência de Grécio, não é? O que é que estamos a recordar da experiência de São Francisco? Como diz o Papa Francisco, e não se cansa de repetir, não só na carta que escreveu sobre isso, mas ultimamente tenho referido, a recordar, fazer memória deste primeiro presépio que Francisco de Assis traz ao mundo e à Igreja, é fazer memória daquilo que é também os nossos afetos para com a divindade, não é? Portanto, todo o relato do presépio leva ao afeto, não é? A forma como ele convoca para se fazer o presépio, como vêm os frades durante a noite, como trazem as populações, e depois o menino, que lhe mexe na barba depois dele proclamar o Evangelho e fazer homilia. Tudo isto é afeto. E o Papa Francisco pede-nos, e a Ordem Franciscana, os 4 ministros gerais os escreveram também, pede que revivamos cada vez mais este sentido de Deus que vem ao nosso encontro. Portanto, o afeto para com Deus, Deus que é muito próximo, Deus está aqui comigo, Deus é menino, Deus é bebê, não é? E vem para me salvar. E, portanto, ou seja, a partir, e isto é uma coisa que também no franciscanismo, nestes marcos, se nota, desde Belém até à cruz, não é? Francisco de Assis vive com estigmatização, um dos 800 anos que celebramos agora, é todo um projeto de vida que vai estendendo ao longo de 8 séculos, e portanto, que nós queremos reavivar. E essa experiência do presépio ainda hoje é vivida nos vossos ambientes? De forma muito bonita, Paulo, de forma muito bonita. Aliás, já uma outra vez foi gravada em televisão. De forma muito rápida, os frades, uns minutos antes da missa do galo, vão para os seus quartos, as suas celas, em silêncio. Um diácono, ou o superior da casa, com acólitos, vai buscar a imagem do menino Jesus, se possível de Belém, que quase todos os conventos nossos têm, e vai de porta em porta. Bate à porta, imagina, bate à minha porta, e canta: Christus natus est nobis, venite adoremos. Cristo nasceu para nós, vinde, adoremos. O frade abre a porta, ajoelha-se, beija o menino Jesus, acende uma vela e vai em procissão. Isto de porta em porta, até entrar, digamos, na igreja a cantar o prólogo de São João. De facto, da celebração dessa noite de Natal. Outras comemorações que serão feitas, há pouco já referiu esse dom dos estigmas e a Páscoa de São Francisco. Que outros jubileus são estes? O do Cântico das Escrituras, também, desde logo. Não é? Vamos celebrar também o Cântico do Irmão Sol, 800 anos, portanto, daqui até 2025. Daqui até 2026, com a Páscoa de São Francisco, temos, de facto, todos estes centenários que celebramos como se fosse um só. Portanto, estamos a celebrar como se fosse um único só, com momentos distintos. Não é? Portanto,
Agora, este ano, como Paulo já referiu, a regra e o presépio. Depois vêm os estigmas de São Francisco, no ano que vem, portanto, este momento em que Cristo lhe imprime as chagas no seu corpo no Monte Alverne, a ser o canto das Escrituras, portanto, este tal emanar tudo, não é? Num único carisma, num único olhar, o olhar que Deus é meu Pai, portanto, é meu irmão, referi há bocadinho, e depois então a Páscoa de São Francisco. Este momento em que ele morre completamente, como Cristo pobre e nu, como ele mesmo quer, não é? Em que ele deixa este mundo, dizendo aos frades uma coisa curiosíssima, antes de morrer: irmãos, recomecemos, porque até agora nada fizemos de bom. Muito interessante, esta forma como ele se despede. E depois a bênção, a chamada bênção Frei Leão. Frei Albertino, para terminar, este modo de viver, o modo de estar com os outros, com os irmãos, com a natureza, continua a contagiar crentes e não crentes? Cada vez mais, Paulo. Eu mesmo sou um dos frades que veio, que não queria ser padre, hoje sou padre, mas não queria ser padre, e naquele tempo em que nós nos conhecemos, já há uns bom par de anos, por causa da paixão de São Francisco para com as Escrituras. Para mim era um encanto, não é? Para quem via ali próximo do campo, etc. Isso hoje cada vez começa a ser mais profundo. Até porque toda esta questão ambiental, toda esta questão da preocupação com a ecologia, vai levar muita gente a São Francisco. E vai levar a que muitos questionem, bom, e por que não eu, para ajudar, não é? A partir também do carisma franciscano, a viver este ideal de cuidar do outro, cuidar do homem em primeiro lugar e depois da criação, porque se eu não criar da Mãe Terra, o homem estará muito mal criado, não é? Criado no sentido de crescimento. Sim. É um pouco este sentimento. Claro que, de facto, perdura e que esperemos que inspire, por exemplo, esta Cimeira do Clima que se vai iniciar. Frei Albertino Silva, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a partilhar estas comemorações dos 800 anos do franciscanismo, que são, sobretudo, da vossa experiência de vida que continua. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigado por ter estado connosco. Mais logo, pouco depois da meia-noite, chegamos à sua companhia na rádio, na Antena 1, onde a jornalista Lígia Silveira partilha percursos de vida que são também percursos crentes. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.